nutrição, saúde, desenvolvimento cognitivo e emocional, proximidade corporal, ligação afetiva. Tudo isso está relacionado ao aleitamento materno, uma fase que gera benefícios tanto para a mulher quanto para o bebê. O leite materno fortalece o sistema imunológico da criança, evitando infecções e diarreias, entre outras doenças. O leite materno ele é o único alimento que é completo para o bebê, né, que é capaz de fornecer todos os nutrientes necessários para o crescimento, desenvolvimento e a prevenção de doenças, né? O colostro, que é o primeiro leite, que do primeiro ao quarto dia, ele fornece como se fosse uma vacina para o bebê, porque ele fornece os anticorpos e os sais minerais e as vitaminas necessárias. Para a mulher, amamentar diminui as chances de um possível desenvolvimento de câncer de mama e de ovário, além de propiciar a volta do útero ao tamanho normal mais rapidamente. Outros benefícios ainda podem ser citados, entre eles a economia de despesas com substitutos do leite materno, como fórmulas especiais. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o aleitamento materno deve ser mantido exclusivamente nos 6 primeiros meses de vida da criança. Trata-se de um alimento completo, com alta demanda de nutrientes, e só ele basta para nutrir com saúde os primeiros meses da criança. Além disso, estudos afirmam que o leite materno evita mortes infantis e infecção respiratória, e em longo prazo diminui o risco de alergias, hipertensão, colesterol alto e diabetes, e reduz ainda as chances de obesidade e também tem efeito positivo na inteligência. Mas, para as mães, não é só a saúde do bebê que conta. Patrícia considera a amamentação a maior experiência de sua vida. A experiência de amamentar foi, sem dúvida, o maior desafio, o maior cansaço que eu já experimentei na vida e a maior emoção também. Amamentar envolve 2 pessoas, são 2 lados e é um dar e receber muito intenso. É uma parte que quer amamentar e um outro que quer ser amamentado, e essas 2 partes têm que estar em sintonia. Depois de 5 meses que ele tinha desmamado, ele voltou a mamar, ele pediu e ele me disse: Tutu precisa mamar, Arthur precisa mamar. E 2 dias depois, eu já tinha leite novamente para amamentá-lo. E isso prova que é uma experiência de 2 lados. Ou seja, não foi quando eu quis parar. É uma experiência que nós 2 levamos juntos. Amamentar é processo, é contínuo, é construção. Para muitas mães é lindo, mágico, mas também pode ser difícil. Logo que Laura nasceu, Viviana teve muita dificuldade. Sentia dor em cada sugada. A superação levou quase 1 mês. A minha experiência inicial foi bem difícil, né? Difícil, dolorosa. Eu precisei de muita ajuda, né? Na verdade, no início. A nossa ajuda foi muito ao banco de leite, né? Que nós fomos. Ajuda dos familiares, do meu marido principalmente. Foram ajudas fundamentais que nós precisamos para nós vencermos as dificuldades que nós tivemos no início. A gente acha que vai ser mecânico, que o neném vai nascer, ela vai abrir a boquinha, vai colocar no peito, vai mamar, vai sair o leitinho e tá tudo certo. Mas não é assim. Cada dia de amamentação era uma vitória. Cada gota de leite materno era uma batalha. Todo dia eu pensava em desistir. Eu chorava todas as vezes que ela ia mamar, né, filha? Ela chorava, eu chorava. No início, eu pensava assim, se eu conseguir chegar até os 6 meses, já estou muito feliz. Porque a gente sabe que é uma amamentação exclusiva de leite até os 6 meses e a Organização Mundial da Saúde orienta que as mães amamentem até os 2 anos, que até os 2 anos de idade é a idade que a criança vai ter por completo todos os nutrientes, todos os benefícios da amamentação. E depois que eu venci as dificuldades da amamentação, hoje em dia eu já penso assim, ela vai mamar até quando ela quiser. Se ela quiser até 2 anos, ok. Se ela quiser até 1 ano, ok. 3, ok. 4, ok. Segundo Viviana, um grande problema é que a gestante não costuma se preparar tanto para a amamentação. Na verdade, durante a gestação,
Eu não pensava que a amamentação, né, fosse ser tão difícil assim. Se eu pudesse voltar no tempo e me informar muito mais, me preparar muito mais para a amamentação, tanto quanto eu me informei para o parto, eu teria feito sem dúvida. E se informação é o mais importante, essas futuras mamães já estão fazendo a parte delas. Elas participam de rodas de amamentação e cursos sobre aleitamento materno. Aqui elas ouvem depoimentos, trocam ideias, ajudam umas às outras e recebem informações de especialistas. Nesses tipos de cursos, elas aprendem todos os aspectos do aleitamento materno, como identificar a pega correta, quais intercorrências podem haver, como mastite e cândida mamária. Treinam as posições do bebê, recebem informações sobre os acessórios de aleitamento e também as diferenças entre o leite materno e o artificial, entre outras atividades. Nós pedimos a Letícia, que é consultora em aleitamento materno, para ensinar para a gente, mesmo que rapidamente, as dicas mais valiosas para uma amamentação de sucesso. O ideal é que a mãe prepare a mama para o aleitamento, né? Então a gente recomenda que a mãe faça uma massagem na mama antes do bebê vir mamar, né? Essa massagem ela é feita da areola, a gente começa massageando a areola, usando a ponta dos dedos, né, a parte digital dos dedos, fazendo um movimento circular. Aonde essa mãe nota que tem pontos mais rígidos, a mãe pode ficar mais tempo massageando aquela região para mobilizar o leite. Se tiver muito leite debaixo da areola, a areola fica muito rígida e quando o bebê vier abocanhar a mama, ele não consegue fazer a pega correta. Então, após a massagem da mama, a mãe vai ordenhar um pouco de leite dessa areola, né, para deixar essa areola macia para o bebê fazer a pega correta. Né? A pega correta seria o quê? O bebê abrir bem a boca, né, e abocanhar o mamilo e a maior parte da areola. A pega correta, a gente nota que o bebê fica com a boquinha, fazendo boquinha de peixinho, então os lábios ficam viradinhos para fora, o lábio superior e o lábio inferior. E o bebê fica com a boca bem aberta. Então, se a gente notar covinha na bochecha, a pega provavelmente está errada. O ideal é a mãe tirar o bebê da mama e fazer a pega novamente. A gente tem que notar a bochecha cheia. A gente nota a articulação, né, temporomandibular movimentando. O queixo fica encostado na mama e o nariz livre. Outra dica é mãe e bebê estarem confortáveis na hora da amamentação. É importante também que o bebê fique bem posicionado, a mãe e o bebê. E também é importante que a mãe aprenda algumas posições de aleitamento, porque variar as posições que o bebê fica para mamar é uma coisa que ajuda a preservar o mamilo e a areola. A posição mais tradicional é a mãe sentada e o bebê deitado de frente, barriga com barriga. Há também a posição invertida, em que o bebê passa por baixo do braço, e a posição cavalinho, em que o bebê senta em uma das coxas. Muito importante lembrar também a hidratação da mãe, beber bastante água, mesmo enquanto amamenta, e o descanso. Existe uma frase que diz que quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Mas essa frase ganhou uma nova complementação. Algumas mães estão brincando que quando nasce um bebê, nasce uma mãe e 300 mil palpiteiros. É tanto palpite, até na amamentação, que a gente vai tirar agora umas dúvidas. Mitos ou verdades? Por exemplo, passar casca de banana no peito. Será que faz bem? Vamos saber agora com algumas especialistas essas respostas. Quem vai esclarecer as dúvidas das mamães e futuras mamães são as enfermeiras especialistas em amamentação, Rosana Lima e Mônica Pontes. Amamentar dói porque eu senti dor? Amamentar não dói quando a técnica é correta. O posicionamento do bebê é correto, a pega está correta e a puérpera está segura do que ela está fazendo ao amamentar. Eu produzo pouco leite. Isso é por causa da mamoplastia que eu fiz tem uns 2 anos? Sim, muitas vezes mexe com o tecido da mama, né? Então a cirurgia pode vir a interferir. Precisa dessa mulher estar estimulando mais essa mama para produzir, tanto na redução como no aumento da cirurgia. No aumento, no caso das mamas de silicone, muitas mulheres queixam dor em função da prótese implantada. Alguns outros mitos é relacionado ao peito pequeno, então nem sempre peito pequeno significa pouco leite. Quanto mais o bebê suga, mais produz leite e não depende do tamanho da mama, salvo exceção nos casos das mães adolescentes que ainda podem ter sua mama em formação. Eu tive parto normal. O meu leite desceu no mesmo dia.
É verdade que quem faz cesárea, o leite demora para descer? No caso da cesárea, muitas vezes o efeito anestésico, da cirurgia deixa tanto a mãe mais sonolenta como o bebê. Tem pouco estímulo na sucção, demora mais na descida desse leite. Então é só botar esse contato mais precoce, o mais rápido possível, que pode ajudar a descida do leite. O peito fere porque o bebê pegou errado? Sim, se o bebê pegar errado em uma mamada, ele pode ferir o mamilo. Meu bebê tem 7 meses. Eu engordei 9 quilos na gestação e perdi 10 quilos já. É verdade que durante a amamentação ajuda a emagrecer? Sim, a amamentação ajuda a mulher a perder peso, é uma queima calórica que ela tem, né? E além do mais, ela também tem evolução uterina. A própria ocitocina, quando é liberada na amamentação, ajuda a contrair o útero e até os órgãos internos, eles retornam à posição anatômica mais rápido. Então, tem uma contração uterina e ela diminui o sangramento, ela diminui a loquiação e ela realmente perde peso mais rápido após a mamada. A cólica do bebê tem relação com a alimentação da mãe? Tem alguns estudos que trazem essa correlação de alimentação e cólica do bebê, só que é uma indicação nutricional e pediátrica, tá? E então tem interferência sim, tá? Então a mulher tem que comer uma alimentação mais saudável, evitar industrializados, evitar corantes, acidulantes. Ela tem que ter uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, mas é necessário que ela tenha acompanhamento médico e nutricional nesse momento. Estresse e nervosismo podem prejudicar a minha produção de leite? Sim, atrapalha. A mulher com estresse, ela libera muita adrenalina, ela se sente muito pressionada e ela pode interferir sim na produção de leite. É verdade que a amamentação inibe o desejo sexual? A amamentação não inibe o desejo sexual. O que acontece é que a mulher tem um cansaço muito grande ao amamentar, principalmente quando ela não tem uma rede de apoio. E se esse casal já tinha uma vida sexual ativa, já era um casal muito com frequência de relações, não é a amamentação e a gestação que vai afastar esse casal. O que acontece é que a mulher ela tem que voltar ao hábito de namorar. Ela tem que voltar ao hábito de namorar logo após o bebê. Quando for liberado os 40 dias pós-parto, ela tiver liberação médica, ela já pode voltar a namorar. Quando eu estava com 4 meses de pós-parto, eu engravidei novamente e eu continuei amamentando meu filho mais velho. E depois que ele nasceu, eu continuei amamentando também os dois. Muitas pessoas me criticaram, falando que eu poderia ter algum aborto, contração, que eu ia perder o meu bebê da barriga, porque não era natural amamentar grávida. Isso é verdade? Não. A mulher, ela pode amamentar e estar grávida, tá? E quando vier nascer o irmão, a única coisa que tem uma intervenção que o médico proíbe essa situação é quando a mulher tem uma contração muito forte, um início de aborto, quando ela tem alguma situação de contração forte, que pode ter uma intervenção médica proibindo a amamentação. A minha vizinha disse que casca de banana evita rachadura no seio, ou até mesmo pode curar rachadura no seio. Isso é verdade? Não, para o peito machucado, primeiro a gente tem que corrigir a pega do menino, do bebê, e a gente pode também usar o próprio colostro. O próprio leite humano ele tem fator de proteção. O próprio leite humano ele é anti-inflamatório, então passar o leite humano, deixar essa área mais arejada, corrigir a pega, posicionar melhor esse bebê na hora de mamar. Então, posicionar a mãe corretamente também. E aí, assim, ela também já pode iniciar a prevenção na gestação, usando o sutiã de alça mais larga, sustentar essa mama, expor essa mama ao sol durante a gestação, para que essa pele seja realmente curtida de sol, tá? Mas usar casca de banana não é indicado. Quem tem mastite pode amamentar? A mastite é um processo inflamatório infeccioso da mama. Pode acontecer por 2 caminhos, ou quando a mama está fissurada, o mamilo fissurado, uma porta de entrada de micro-organismos, ou quando o leite fica parado, engurgitado na mão, aí esse leite vira um corpo estranho. Uma estase láctea, o leite parado, faz esse leite virar um corpo estranho e aí torna e causa mastite. A mastite é um diagnóstico médico. É muito comum chegar aqui no banco de leite a mastite puerperal, a mulher no pós-parto, ou quando a mulher retorna a trabalhar, ela faz a mastite. Quando o bebê começa a dormir muito à noite, às vezes o leite fica parado também, aí ela faz a mastite, mas é um diagnóstico médico e tem tratamento farmacológico e não farmacológico. Farmacológico, o médico vai entrar com anti-inflamatório, com antibiótico terapia, e nós vamos entrar com o método não farmacológico, que é massagem e ordenha. E principalmente, que as mulheres têm muitas dúvidas, no peito que tem a mastite, dependendo de onde estiver, a gente vai trabalhar a massagem e ordenha e vamos posicionar o bebê para amamentar. O próprio bebê vai ajudar a mãe a curar a mastite. Então, assim, não é porque está com mastite que não vai amamentar.
Pelo contrário, deve amamentar para não dar uma mastite de repetição, porque dá uma mastite e depois dá outra. Então, assim, o próprio bebê vai ajudar a mulher nesse processo. Outra intercorrência que pode acontecer é a candidíase mamária, uma infecção por fungo causada principalmente por bicos e conchas de silicone, que não são recomendados, e por absorventes de seios, já que eles abafam o peito, criando um ambiente úmido, escuro e quente. Para prevenir, é importante manter os mamilos secos e arejados. Mônica e Rosana atuam no Banco de Leite, que é centro de referência no Espírito Santo. Lá, as profissionais são treinadas para ajudar as mães a amamentar, auxiliar as que tiveram alguma intercorrência e possibilitar a retirada do leite, tanto para as mães que voltam ao trabalho, quanto para as que vão doar. O banco recebe doações de leite materno que vão alimentar recém-nascidos na UTI neonatal. Toda mulher saudável que esteja amamentando seu bebê, ela é uma potencial doadora. E elas precisam ser informadas nisso desde o pré-natal. Quando começa o pré-natal, saber da possibilidade de poder ser uma doadora de leite e que ela pode ajudar a vida dos bebês internados. Nós costumamos dizer que cada um frasco de leite doado alimenta 10 prematuros. Inclusive, outra dúvida de muitas mães é em relação a isso. Se eu doar o meu leite, vai faltar para o meu bebê? Na realidade, quanto mais o bebê suga, mais ele estimula a produção de leite. Então, quanto mais a mãe esvazia o peito, mais mensagem para o organismo dela aumentar essa produção. Então, o ato de doar o leite, ele ajuda no aumento da produção dessa mulher. Então, para o bebê dela, nunca vai faltar o leite, porque o certo é o quê? Primeiro o bebê amamenta, o bebê não conseguiu esvaziar esse peito todo pelo excesso de leite, esse excedente ela retira e faz a doação. Embora a recomendação seja de pelo menos 6 meses, o Brasil tem, em média, 54 dias de amamentação exclusiva, tempo considerado muito baixo pelos padrões internacionais. A introdução precoce de água, chás, sucos, outros leites e alimentos complementares e o uso de chupetas e mamadeiras contribuem para isso. O bico da mamadeira, ele pressiona uma parte posterior da boca e isso faz com que o bebê tenha uma formação dentária diferente, né? Ele não estimula tanto essa sucção, né? Estimulando esse fortalecimento muscular da face, fazendo com que possa ter problemas de fala, né? A mamadeira também ela tem um risco maior de infecção, né? Tem um risco maior de aparecimento de cáries e sapinhos, né? E também diminui, no efeito psicológico, diminui um pouco esse vínculo afetivo entre mãe e filho. Outro grande desafio do aleitamento é amamentar após a licença maternidade. Os 6 primeiros meses exclusivos de leite materno, infelizmente, não são possíveis para muitas mães no Brasil, que precisam retornar ao trabalho com 4 meses. Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostrou que 34% das mães de bebês com menos de 1 ano e que trabalham fora não amamentam mais. Para quem precisa retornar ao trabalho, é necessário se programar e se adaptar. Quando eu voltar a trabalhar, eu pretendo continuar com leite materno, né? Eu consegui um copo que tem um bico, mas não é um bico que causa confusão de bico em relação ao meu peito. Então eu pretendo tirar o leite materno, continuar dando para ela. Eu tenho o direito de sair 1 hora mais cedo ou entrar 1 hora mais tarde para amamentar ela, assim pretendo fazer. Então até os 6 meses eu tenho esse compromisso com ela de só leite materno. Ao dar o leite ordenhado, é preferível usar copos ou colheres. O bebê vai sorver o leite com a língua, de forma que exercita a musculatura da futura mastigação e terá um melhor desenvolvimento orofacial, o que traz benefícios à fala, nutrição e respiração. Isso também impede que a criança entre em processo de confusão com o bico e largue o peito, e ainda impede o desenvolvimento de problemas ortodônticos. Diferente do que muitos pensam, o leite não perde os benefícios após 1 ano de idade da criança. Dados da Unicef, o Fundo das Nações Unidas para Crianças, mostram que, no 2º ano de vida, meio litro de leite materno fornece quase a totalidade das necessidades de vitamina C, cerca de metade das de vitamina A,
além de parte das proteínas e da energia de que uma criança precisa diariamente. Os estudos mostram que o leite, a alimentação é tão perfeita assim que o leite ele vai mudando as suas características de acordo com a fase do bebê. Né? Ele muda tanto de acordo com a fase do bebê quanto ao longo da mamada também, né? No início da mamada, por exemplo, o leite tem menos gordura, ele é um pouco mais nutritivo, tem mais vitaminas e tudo mais, e no final ele tem mais gorduras e proteínas para aumentar a saciedade, então é tudo muito perfeito. Esse superalimento com minerais, hormônios, carboidratos, vitaminas, enzimas digestivas, proteínas e gordura tem mesmo efeito positivo na inteligência, segundo estudos. Uma pesquisa sobre os efeitos do aleitamento em longo prazo, realizada pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, revelou possíveis vantagens de desenvolvimento da inteligência e mesmo os benefícios financeiros e sociais de quem é amamentado até pelo menos 1 ano de idade. Os fatores foram medidos após 30 anos de acompanhamento. Na análise, as crianças, hoje adultas, que foram amamentadas durante pelo menos 1 ano, foram comparadas àquelas que receberam o alimento por menos de 1 mês. A diferença foi expressiva. Em média, são 4 pontos a mais no QI, 1 ano a mais de escolaridade e até um acréscimo de R$ 340 no salário mensal. Nos últimos 20 anos, tem se estudado muitos componentes do leite materno e foi verificado que há o DHA e o ARA, né, o ácido araquidônico, que são produzidos a partir do ômega 3. Então, aquela crença popular de que gestante ou mães que estejam amamentando, que é bom consumir mais peixe, né, porque é rico em ômega 3, que o bebê será mais inteligente, é verdade, hoje comprovado. Arthur mamou no peito até 3 anos. A mãe elenca os benefícios que o leite materno trouxe para o pequeno. Ele tinha tendência a ser muito alérgico, com várias reações que ele apresentou. E a médica sempre me dizia que o que estava curando ele era a amamentação. Hoje ele praticamente não apresenta nenhuma alergia respiratória, nunca tomou leite artificial. E ela me diz que isso é o resultado da amamentação prolongada principalmente, né, que fortalece o sistema imunológico dele. Apesar disso, muitas mães sofrem preconceito devido à amamentação prolongada, principalmente quando amamentam em público. Algumas pessoas veem isso com uma conotação sexual, já que o seio fica à mostra, especialmente os mamilos. Para essas pessoas, as mães deveriam amamentar apenas em locais reservados. Aliás, esse tipo de preconceito não se restringe apenas a crianças maiores. Até mesmo mães de bebês enfrentam situações difíceis. O meu neném só tem 4 meses e volta e meia eu passo por uma situação desagradável. Outro dia eu estava no shopping e uma moça me perguntou se eu não tinha um paninho para botar por cima ou uma forma de botar ele que não desse para ver o mamilo. É bem chato. Infelizmente não são só os homens, mas as mulheres também fazem olhares de julgamento e fazem feições maldosas quando você está amamentando. A amamentação em público ganhou notoriedade e passou a fazer parte da pauta social. Muitas mulheres começaram a defender o direito de amamentar na hora em que a criança tem fome, independente do lugar. O tema também assumiu contornos legislativos. Em 2015, um decreto regulamentou a lei federal que impõe regras na publicidade de produtos que interferem na amamentação. Já deputados e vereadores fizeram projetos de lei em diversos estados e cidades para garantir o direito da amamentação em público. No Espírito Santo, já se tornou lei. As mulheres também tiveram até a empatia da maior figura religiosa do mundo. No início de 2018, o Papa Francisco defendeu e incentivou a amamentação em público, destacando que essa é uma linguagem de amor. A amamentação pode ser uma das fases mais difíceis da maternidade, que exige dedicação, cuidado, persistência e carinho. Pode gerar sofrimentos físicos, como dor, peitos rachados e feridos. Mas, ao mesmo tempo, é momento de grande emoção e felicidade, como de ver o sorriso do bebê satisfeito e agradecido pelo seu esforço. Amamentar é, além de um ato de amor, é um ato de perseverança e coragem. É difícil no começo, os 2 primeiros dias são impossíveis, você tem dificuldade em pegar o neném, ajeitar ele no seu mamilo, mas não desista. Continue com calma, tenha paciência, às vezes você se irrita, às vezes você fica um pouco chateada, mas logo passa e tudo vai dar certo no final.
persista, não desista. Quem tem informação tem tudo. Então se informe que você vai conseguir. Eu consegui, todas nós podemos conseguir.